Hoje a gente vai falar sobre corpo e prazer. Hoje a gente vai falar sobre as barreiras que nos atrapalham de chegar no prazer. E também do que a gente pode fazer para facilitar esse encontro, esse nosso encontro com o prazer sensorial, né? De os prazeres do corpo. Eu tenho hoje uma convidada, a minha amiga Iris, que é terapeuta e ela já chegou aqui, eu vou convidá-la. Deixa eu colocar ela aqui para apresentar com vocês olhando para ela. Cadê? Pronto. Acho que é um assunto muito, muito interessante para todo mundo. E apesar de parece uma coisa simples, mas nem sempre é tão simples a gente desfrutar de uma coisa que é tão natural e tão humana, né? Vamos ver aqui se ela conseguiu entrar. Ai, conseguiu. Tá entrando. Oi, peraí. Olá! Ai, tô te vendo agora. Eba! Seja bem-vinda, Iris, aqui. Bom ter Muito você. obrigada. Muito obrigada pelo convite, amiga. Fico muito feliz. Olá, boa tarde a todos, todas, todos. Hum, Que delícia! Vamos ter uma conversa bem gostosa aqui hoje. que assim seja, né? Você começou falando do quanto é natural a gente sentir prazer. E o quanto deveria ser mesmo, né? O quanto deveria ser fácil, mas a realidade, ela infelizmente é outra, né? Por vezes é dolorido, por infinitas histórias que a gente vai se adentrar, né? Nessa live aqui também. Sim. É, acho que a nossa pergunta principal de hoje, o nosso assunto principal, são os obstáculos que a gente encontra para chegar, né, nesse prazer. E eu acho que os obstáculos são maiores para as mulheres do que para os homens, né? Para as mulheres e, enfim, para os homens é sempre mais fácil, né? Mas para quem tem outras opções também não é fácil de encontrar, né? Tem muitos tabus envolvidos, tem muitas crenças, né? Culpa, enfim, um monte de coisa que atrapalha. Mas a gente vai falar de cada uma delas. O que você diria? Quais são os maiores obstáculos que vêm? Vou começar me apresentando, porque eu não me Ah, é apresentei verdade, ainda. né? Eu já quero falar do assunto, nem. Eu sou a Iris Aparecida, eu trabalho há 9 anos enquanto terapeuta. Eu comecei trabalhando com Tantra. Antes disso, eu fiz uma formação em estética, que a gente vai falar sobre que uma das barreiras, né, é a não aceitação dos nossos corpos. E eu cheguei nessa reflexão trabalhando enquanto esteticista. Então, de lá para cá, eu fiz formações em sexologia, em terapia haitiana e em psicanálise. Né? Então, faz 9 anos que eu estou em contato de uma forma profunda, educativa, tanto com a minha sexualidade, que também não foi fácil, me salvar, me desabrochar, né? E com tantas outras pessoas que chegaram também no meu caminho. Aqui eu imagino que a gente vai conversar mais com o público, com as mulheres, né? Sim.
Então, assim, esse lugar de que a gente tem uma ideia de que os homens, né? Claro, que os homens tiveram uma liberdade maior sexual, um contato maior consigo mesmo, com seus corpos, né? Em relação à masturbação, por exemplo, em poder ficar com outras pessoas, com outras mulheres, né? Sobretudo. Mas para sentir, eu acredito que o campo de dificuldades, de barreiras, também existe bastante para eles, né? Mas a gente vai falar mais com as mulheres, e os homens estão aqui e podem aprender também, né? Com tudo isso. Sim, a maior parte das minhas seguidores são mulheres, então a gente vai falar. A nossa conversa é mais direcionada para o prazer feminino mesmo, nesse momento, Uhum. mas também acho que interessa para todo mundo o prazer feminino, né? Com certeza. Deveria, né? Se não interessar, que começa interessando agora, minha gente. Hum. Então, falando sobre as barreiras, eu imagino, né, que uma delas possa ser essa não aceitação dos nossos corpos, porque a gente vem de uma pressão com padrão de beleza, então vale muito a pena refletir sobre o quão irreal, né, são esses padrões, sobre como que cada pessoa, cada mulher é uma. E eu estava pensando nessa época de carnaval, né, que a gente expõe mais de alguma forma os nossos corpos e como que a gente só saindo das mídias, que foi a maior contribuição que a gente teve para nossa não aceitação, né, de muitos corpos padronizados, que é sobretudo de mulheres brancas, mulheres magras, mulheres com tamanhos de seios e bundas ideais, barrigas, enfim. E quando a gente sai para fora e que a gente conhece a diversidade de corpos que a gente tem andando na praia, né? Acredito eu que a gente possa aumentar as nossas referências e questionar tudo isso que foi imposto. Então, olhar para a gente e conseguir acolher, porque se a gente não está confortável no nosso próprio corpo, a gente não vai sentir prazer. Mas, Sim, essa não aceitação do corpo, né, é muito, acho que atrapalha demais. E a gente, e realmente, acho que a mídia tem um papel importante nisso, né, porque tanto a gente vive numa sociedade capitalista também que lucra com a insatisfação com os corpos, né? A gente tem uma indústria inteira aí que lucra e muito, né, com essa insatisfação, né? As mulheres, né, a gente falando de mulheres, muitas mulheres, a mulher insatisfeita, ela acaba consumindo muita coisa para que tudo que promete esse ideal de beleza, que ela possa se aproximar e se sentir mais adequada, né? Essa insatisfação vende muito, né? A gente acaba buscando essas fórmulas, até porque a mídia vende que só tem acesso a alguns benefícios, a felicidade, ao sucesso, quem atende a esses padrões, né? E aí fica muito difícil essa mulher não se seduzir, porque é uma mensagem que está em vários lugares, né? E muitas vezes é uma mensagem que é indireta, ela não aparece assim gritante para a gente reagir conscientemente a ela, né? Essa mensagem ela aparece muito nas entrelinhas, numa propaganda que só tem pessoas desse padrão de beleza defendido e pessoas felizes, pessoas de sucesso que estão sempre quem está nessas posições e são retratados nessa posição são pessoas dentro do padrão. hum. Então é isso, vale muito esse resgate, né? Esse acesso a essa consciência e esse acolhimento dos nossos corpos, porque eu já conduzi alguns workshops com mulheres
E é comum a gente ouvir, né? Ai, eu tô naquela, não vou ficar naquela posição porque minha barriga vai ficar maior, porque o meu peito vai acontecer, sabe, sei lá o quê. Então, se a gente está muito preocupada com isso, a nossa atenção está nisso. E a gente vai falar também depois, né? Não só das barreiras, mas do que contribui para o nosso prazer. E uma das contribuições é um estado de presença. É um estado de vulnerabilidade, de entrega. Então, se a gente está inibida com a nossa forma de ser, com o nosso corpo, o prazer ele não vai estar ali. A nossa atenção vai estar voltada para essas neuroses, porque é isso, né? Quando a gente não está aceitando os nossos corpos, também a gente entra numa espécie de neurose, de histórias que a gente conta pra gente mesma, e a nossa atenção é roubada desse nosso corpo. E assim, entendo que não é fácil, né? Eu passei minha adolescência transando de sutiã, porque os meus peitos ficavam ali no lugar. Então imagina, eu transando sem querer movimentar os meus seios, né? E sem querer tirar o sutiã para não decepcionar aquela pessoa com quem eu estava trocando. Então assim, não sentia prazer. Então assim, isso pode servir de estímulo, né? De motivação para que a gente se acolha e se sinta a gostosa, seja lá como a gente esteja, porque somos, porque isso abre o acesso ao nosso prazer. E aí você falou aí de uma história pessoal sua que me remete muito à questão das performances, né? Dessa preocupação em agradar o outro, né? Eu acho que a preocupação com a performance acontece para todo mundo, né? Para homem, pra mulher, tem essa cobrança ou essa. Eu acho que o pornô acaba estimulando muito isso, né? Essa performance esperada, performance sexual. Uhum. Assim, quando a gente está performando, né? A gente, claro, é, a gente não está aqui também para dizer o que que é certo, o que que é errado, não sermos autoritárias, né, ditadoras de uma sexualidade que é uniforme, porque não é. Então, assim, cada pessoa vai ter que investigar muito em si mesma o que que excita, o que que bloqueia, o que que trava, o que que dói, o que que é agradável. Então, existe aquela performance, né, que a gente possa brincar com a outra pessoa. E existe esse lugar também de agradar. Então eu tô ali performando algo que eu também não sou para agradar outra pessoa. E eu estou saindo do meu campo, eu estou saindo da minha presença, saindo do meu corpo para performar algo para outra pessoa. Então o prazer, a excitação, ele pouco chega, né? Ele pouco se adentra num lugar onde não tem presença. Então, com essas nossas performances, é isso. Eu estou saindo de mim para chegar ao outro. E quem é que fica para sentir algum prazer? E a gente consegue se retirar, a gente consegue sair da gente mesmo, né? Sim. Nossa, acabou a luz aqui. Não sei se vai ficar ruim a internet. Aqui, acho que deu uma chuva, aí cai e volta, mas acho que eu tô aparecendo ainda. Tá. Mas acho que é isso, né? A educação feminina também é muito voltada, muitas vezes estimula esse papel da mulher que é objetificado, né? O corpo da mulher acaba sendo objetificado, né? É como se o papel dela fosse oferecer prazer para o outro, né? E essa preocupação com o que eu vou sentir, estar no meu corpo, né? Se eu estou com atenção muito na estética do meu corpo, no prazer do outro e eu, né? Onde é que eu estou enquanto ser desejante, enquanto enquanto corpo de prazer também, né? Uhum. E é lembrar que a nossa educação também, né?
a gente permeia o que é que os homens, eles são culturalmente educados, né, nessa performance de dominação, e nós mulheres numa performance também de submissão. Então tem tanto esse jogo, né? Eu preciso me arrumar, usar uma lingerie, e é isso, né? Não somos ditadoras do prazer. Tudo bem brincar com todas essas coisas, mas é uma brincadeira que faça com que a gente participe e isso também excite a gente ou não. Estamos ali se colocando nesse papel de objetos, né? De contribuindo, cedendo essa objetificação para que o homem venha se servir da gente, né? Então, assim, o quanto a gente consegue, a gente pode também se empoderar, se colocar e querer, né, o nosso prazer, querer um encontro, porque é um encontro. Então, muito do nosso sexo também, a gente aprende mais uma masturbação a dois, quando a mulher também pode ir em busca, né, do seu prazer ali, mas às vezes é mais uma masturbação a dois do que um encontro sexual que vai auxiliar a gente nesse um tanto de transcendência, né, nessa conexão, nessa nutrição, que a gente possa terminar um sexo e ficar feliz, ficar em êxtase, porque a gente esteve ali. Então, isso é um sinal também, né? De quando a gente termina um sexo e a gente tá triste, cansada, esgotada. O que aconteceu? Né? E é uma forma da gente se mapear do que aconteceu, que a gente acabou desse jeito, que a gente fez algo para nos fazer felizes, para estarmos felizes e a gente acabou se machucando, né? Sim, e eu acho que muito disso também vem pelos tabus sociais, religiosos, né? Pela culpa que muitas vezes é estimulada, né? Eu acho que mesmo socialmente, né? A mulher não, a mulher acaba sendo mal vista quando ela decide se apropriar do próprio corpo, do próprio prazer, né? Acho que para muitas mulheres tem esse bloqueio mesmo, né? E o prazer, ele não vem sozinho, ele não vem o prazer como prazer, ele vem associado à culpa, quando vem. Uhum, uhum. Eu gosto de falar da minha vida pessoal também, tá, gente? E não, por incrível que pareça, eu não tive uma família muito religiosa, né? Mas eu nasci no contexto religioso. Então, assim, eu nasci no Brasil, eu nasci numa periferia também, onde tem uma igreja a cada esquina praticamente. Então, essa ideia de pecado vem muito das religiões, né? Da gente ter que casar virgem também, as histórias bíblicas que nos contam, então é um inconsciente coletivo, por mais que a gente não tenha também um contato ali, né, uma frequência com alguma religião, tem um inconsciente coletivo que diz que isso é pecado, que isso desvaloriza, né, a mulher, que a gente perde algum valor enquanto tenhamos alguma liberdade também, algum desfrute sexual. Porque o sexo, para algumas religiões, ele é aceito para uma ideia de reprodução e não de prazer. Né? Então, assim, falando um pouco da minha trajetória, para mim era muito nítido o medo que eu tinha de ser punida sexualmente se eu me masturbasse. Então, quando eu pensava em me masturbar, eu já achava que Deus estaria ali na minha frente, vendo eu me masturbando, e, enfim, me odiando, me punindo por conta disso. E isso foi até os 20 e pouquinhos anos, que eu tinha essa sensação, e eu só descobri ela mesma, assim, fazendo análise. Então, o quanto pode ser positivo, né, a gente fazer terapia, fazer análise, encontrar alguém para que a gente verbalize, porque assim que a gente verbaliza o que a gente sente, essas coisas ocupam outros espaços, né? Tanto a gente elabora, quanto diminui esse peso.
Então, em uma dessas ocasiões que eu pude falar, olha, eu não me masturbo porque eu tenho medo dessa punição, né, um peso religioso, eu voltei para casa muito mais leve e muito disposta a me tocar. E eu criei todo um ritual para mim, né? Velas, tomei vinho, marquei um encontro comigo mesma. E eu vim voltar a me masturbar, foi isso, 21, 22 anos. E nós temos mulheres, eu atendo mulheres também de 30, 40, 50, que nunca tiveram um orgasmo, que também tem medo dessa masturbação, que também tem muitas dores em relação à sua vida sexual, né? Então, assim, assim que eu falei, chegou, acabou, vou me masturbar, eu gozei, Mica. Pela primeira vez na vida, eu gozei. Então, assim, esse encontro com prazer, né? Ele é corpóreo, ele é psíquico e ele é emocional. Ele é ele. E infelizmente ele acaba passando também pelo social, né? Porque essa falta de autorização que a mulher tem com o próprio corpo acaba bloqueando demais, né? Quando não é pela religião, é essa questão social, né? Fazendo um pouco de autorrevelação aqui também. Para mim, a questão social sempre foi mais difícil. Nunca tive essa questão religiosa, mas a questão social, para mim, é sempre muito difícil. Eu tinha muito medo de ser mal vista, de ser descoberta, né? Nessa questão, quando a gente está na adolescência, iniciando ali essas descobertas sexuais, o meu medo era o olhar do outro, Uhum. né, de ser muito Não, julgada, porque as pessoas, a gente ouve os outros falando, fulana isso, fulana aquilo, e eu imagino que essa sempre foi a minha preocupação e imagino que seja a preocupação de tantas mulheres também, né? Para barreira importante para chegar no prazer e até para se conhecer, né? uhum. Ah, e são coisas horríveis, né? Tem um livro que ele é muito dolorido e muito interessante de ler. Não sei se você já viu, ele chama Monólogos da Vagina. Eu já ouvi falar, mas nunca li. A autora, não me recordo o nome dela agora, mas ela é um livro colaborativo com a história de muitas mulheres dizendo a história das suas vaginas, né? Então, pensando agora nisso, o quanto a gente já ouviu de que a gente transar demais desgasta, né? De que a gente vai ficar arrombada, de que a nossa vulva, a nossa vagina vai mudar, não vai ser mais a mesma. E além das coisas básicas, né? Que é o fecha a perna, tira a mão daí, como se é um medo, né? E é um distanciamento muito grande do nosso prazer. É um terror, né? É assustador mesmo esses comentários, né, que a gente recebe, sobretudo as mulheres. Uhum. E vamos seguindo aqui para outros obstáculos, outras barreiras. Eu acho que a gente conversou também, a gente fez uma conversa prévia, eu e a Iris, aqui a gente fez um bate-papo e uma coisa que surgiu nessa conversa foi acho que uma grande barreira é a segurança da mulher, né? Ela se sentir ou não segura numa relação, tanto em relação ao vínculo afetivo que ela tem com a pessoa com quem ela está na cama, como a segurança mesmo em relação à camisinha, né? Se ela vai pegar alguma doença, se ela vai ter uma gravidez indesejada, o tanto que a mulher pode se sentir, essa vulnerabilidade pode atrapalhar, né? Essa falta de não se sentir segura, né? Pode atrapalhar dela desfrutar. Uhum. É isso, né? Eu escrevi um texto que eu chamei de
o protagonismo sexual masculino e os encontros com o prazer de ambos os sexos. Então, tem-se essa ideia, principalmente quando a gente é criada também para ser heterossexual, né? Quando as nossas trocas principalmente são com os homens. E a gente entrega o nosso prazer de alguma forma nas mãos dele, que a gente também falou sobre isso, né? De quando a gente espera que esse homem que não soube de nada, que muito provavelmente aprendeu com a pornografia, que tem um sexo falocêntrico, né, que termina o sexo muitas vezes com ele gozando sozinho, com total desvalorização do nosso prazer, e também com essa pressão muitas vezes de transar sem camisinha, né, de que a camisinha não cabe, de que a camisinha aperta, tudo falácias que graças a Deus hoje a gente vem quebrando, né, principalmente com acesso às nossas redes sociais. Então, quando a gente cede, né, quando a gente está fazendo um sexo que a gente não quer, ou sem preservativo, que a gente pode achar que, ok, estou cedendo, mas eu estou preocupada com o que possa acontecer. Então, a gente não está íntegra, a gente não está inteira. Ou é uma relação que a gente está sacando que é abusiva, ou é uma pessoa que a gente conheceu e que não está deixando a gente confortável. Então, a troca com essa pessoa que a gente vai estar trocando, né, é importante ter confiança, porque o prazer ele precisa também de relaxamento. Se eu não estou relaxada, eu também não vou sentir prazer. Se eu estou tensa, eu estou preocupada, eu não estou íntegra, não estou inteira. E para a gente sentir um prazer de verdade, a gente precisa estar ali. Sim, eu acho que até uma questão de hierarquia de necessidades, né? Se eu não me sinto segura, como é que eu vou me abrir para sentir algum prazer, né? Acho que não tem condições. Essa é uma questão que a gente precisa, né, observar, porque antes de tudo é você se sentir segura. Uhum. Que mais? Eu acho que aí a gente colocou aqui, eu tô olhando, eu tenho uma colinha aqui de uma lista que a gente fez, né? Falta de conexão aparece aqui, né? A falta de conexão com o outro, a falta de conexão com o meu corpo, né? Essa questão que a Iris falou da gente terceirizar o prazer, né? Como se o outro que tivesse que me fazer gozar, né? Isso é uma falácia perigosa, né? Porque primeiro de tudo eu tenho que me conhecer e saber como é que funciona, eu conhecer o meu corpo, onde que é bom, onde que não é, como é que é bom, como é que não é, né? E não dá pra gente, não tem condições da gente colocar essa responsabilidade na mão do outro. Total. Essa e essa outra que a gente acabou de falar, né? Sobre transar sem preservativo, sem camisinha, achar que o homem vai tirar, a gente está terceirizando a nossa saúde e uma gravidez indesejada que a gente também não queira. Então, prestar muita atenção nisso, cuidar disso, né? E perceber que às vezes passa despercebido que isso inibe o nosso prazer mesmo. Né? Então, assim, falta de comunicação, conexão, o que que conecta a gente? Né? Assim, o que excita? Eu sei que, por exemplo, né, algumas coisas que me excitam é conversar. Eu preciso conversar, preciso saber que a outra pessoa está contando alguma coisa bacana da vida dela, ou que ela está presente numa escuta do que eu estou dizendo para ela, olhar nos olhos me conecta também. Então, assim, o que para cada pessoa, né, contribui para essa conexão e como que a gente pode ser ativa também para a criação dela, né? Como que a gente pode aprender também a abrir esse campo de vinculação, comunicar o que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que pode ser também quando a gente está reconstruindo a nossa sexualidade, né? E um dos obstáculos também das barreiras, infelizmente, também são os traumas sexuais que a gente possa ter vivido. Então, quando a gente está reconstruindo esse lugar,
às vezes algumas coisas são gatilhos pra gente, né? Então, conhecer esses sinais e poder alertar o outro falando, olha, não faz isso comigo, não me trata assim, não me fala sobre, sei lá, essa palavra. Eu não gosto muito de sentir dor. Então, se você me morder e fazer eu sentir uma dor, eu vou ficar com raiva. Então, você vai atrapalhar o meu processo de excitação e isso vai me levar pra raiva. Então, eu preciso verbalizar isso porque o outro não tá sabendo de mim. Né? Então, a gente não pode ter uma falsa ideia de que as pessoas vão sacar, vão entender, vão nos conhecer, e até mesmo outras pessoas que falam, ai, não, eu vou saber o que fazer com você. Não sabe, ninguém sabe. Né? Se a gente não comunicar um ao outro e ter tempo para essa conexão, para essa intimidade, a gente pode correr o risco disso, de se atropelar, de se machucar e de ter aquele sexo que E de se decepcionar. não funciona. Gente, eu não comentei isso, mas vocês podem super contribuir aqui, trazendo barreiras, coisas que vocês também pensaram ou que já viveram, né? Pode contribuir, gente, para a nossa conversa aqui. Mas a gente tem um exercício que vai ficar agora para o final, então vamos fechar. Na verdade, tem mais barreiras ainda que a gente pode falar. Acho que está na hora da gente ir para o que facilita, né? É que a nossa lista é enorme de barreiras, mas acho que nesse momento, como a gente já está acabando o nosso tempo, é melhor a gente já ir para o que pode facilitar, né? O nosso acesso, para a gente chegar ao prazer. E aí eu acho que a principal coisa que a gente listou aqui é o autoconhecimento. Eu me conhecer, saber o que eu gosto. Se tocar, né, naturalizar a nossa masturbação. Então, assim, é muito importante a gente ter passado pela gente primeiro, para depois a gente chegar no encontro com as outras pessoas. Né? E, infelizmente, isso não acontece na nossa educação, que nem educação sexual a gente tem. Né? Então, muitas vezes a gente já vai para o sexo, para nossa vida sexual, sem ter se masturbado, sem ter se conhecido. Então, é gostoso passar pela gente, é gostoso, falando já de exercícios, né? Pegar um espelhinho, conhecer a nossa vulva, saber como que ela é, conseguir ver alguma beleza nela. Eu fiz um exercício que foi muito gostoso uma vez num curso de pompoarismo, que era da gente fazer isso mesmo, pegar um espelhinho, olhar para nossa vulva e pesquisar qual flor, qual rosa poderia simbolizá-la, né, para a gente começar a florir esse nosso canal. Então, fazer isso com amorosidade mesmo. E outra coisa com relação ao nosso sabor, ao nosso cheiro, também vale muito a pena a gente se experimentar, a gente se sentir. E como exercício também procurar alguma fruta. Que fruta será? Se parece ali, lembra o nosso gosto, né? E a gente vai mudando também de acordo com os nossos ciclos. Esse nosso pH da nossa vagina. Então, assim, tá pertinho da gente, com amorosidade mesmo, gente. E para mim, né, a minha autoaceitação do meu corpo, da minha vulva, da minha vagina, passou por conseguir, primeiro, né? Eu tive muitas experiências, muitas vivências com um grupo. Então eu vi muitas mulheres pessoalmente, trabalhando com Tantra também, né? Tendo proximidade com corpos das pessoas. A gente mesmo aceitar a nossa diversidade, que ninguém é igual a ninguém. Nem um peito nosso é igual ao outro. Por vezes, né? O meu não é. Então, assim, acolher a gente não vai conseguir, a vida já não é fácil e ela não vai ser agradável se a gente não tá gostando de quem a gente é. Então, assim, é treino, né? É treino e é esse olhar de que somos muitas, então a gente pode procurar por outras vulvas, pra gente conhecer as nossas diferenças, outros seios, outros corpos, né? E para trabalhar essa naturalização dentro da gente.
Então é isso, ó. Quem tá aqui, poder passar para as amiguinhas, fala, amiga, pega um espelho, vai lá, vê sua vulva, seus grandes lábios, seus pequenos lábios, seu clitóris, procura uma flor, colocar essa flor no altar, se a gente tiver, né? Sentir o sabor, o que que se aproxima desse sabor, assim, é isso. Eu tenho uma amiga que pintou um quadro com a vulva dela. Lindo. Eu tenho uma amiga que deusa maravilhosa, pintora. Eu acho que eu já vi vulvas dela, hein, amiga? Ah, é? Eu não sei se divulgou muito esse quadro dela, mas ela mostrou num círculo de mulheres nosso. Ai, acho Eu que talvez tenho. Oi? eu acho que autoestima, né? A gente cuidar do nosso relacionamento com a gente mesma é muito importante, né? Para a gente se valorizar, né? Para a gente não se colocar em situações de perigo, né? Não ficar onde não é confortável para a gente, né? Para a gente aprender a dizer não, né? Tudo isso é muito importante para tirar algumas dessas barreiras para o prazer. Ó, apareceu um comentário aqui. É um processo longo, porém muito necessário. Depois que comecei a me conhecer mais, me sinto mais interessante agora. A moletatá. Não sei se eu falei certo. Sim. E a Vanessa falou aqui, nossa, nunca pensei nessa vivência, adorei a ideia. Tem uma outra vivência que foi uma amiga que passou, né? Que ela ficou com um ser humano bosta, que ela já tinha, então por vezes a gente se resgata e a gente passa por situações que a gente acaba caindo, né? Então, assim, é eterno esse processo de autoaceitação, né? É esse trabalho, esse relacionamento com a gente mesmo. E é o mais profundo e o mais intenso e mais longo que a gente vai ter para a vida toda. Então ela ficou muito ferida porque ela foi machucada por esse boy lixo. E ele falava muito das estrias dela. Então ela foi mãe, ela tem estrias, tem flacidez. E aí depois eles terminaram, graças a Deus. E ela, para ela conseguir se resgatar, ela pegou canetinhas e ela riscou cada estria que ela tinha no corpo dela. E ela foi desenhando para ela ver onde que estava mesmo e colorindo esse corpo e se acolhendo para se aceitar de novo. Então, por vezes, eu fico até arrepiada, gente. A gente vai ter que fazer isso de novo, de novo, de novo e de novo. Então, assim, é usar a nossa criatividade, né? Você estava falando sobre criatividade no seu perfil essa semana. É usar a nossa criatividade para isso também. Sim, muito legal. A gente fazer. São vários exercícios possíveis, né, que a gente pode. Eu tenho fiz um carrossel aí falando de um exercício com o espelho também para a gente ir fazendo as pazes, né, com a nossa imagem. Ai, a gente está perto do fim e acho que a gente podia já ir pro exercício. Ai, a gente não falou da respiração, a gente não falou de gemer, a gente falou, Verdade. Mas, gente, na semana que vem a gente vai continuar conversando, porque ainda tem muito o que falar e a gente nem foi para a segunda questão. A gente tem um monte de questões que a gente pensou. E vamos abrir uma caixinha de pergunta também para na semana que vem, a terça que vem, a gente continua conversando, né? Você aceita de novo o convite. Sim, sim, gente. E agradeço a presença de todos os meus amigos e outras pessoas que estão aqui também. Todas maravilhosas. Ai, Respiração, né? Respiração, minha gente, é combustível. Respiração é energia. Então, quanto mais a gente respira, mais a gente sente, né? Então, com a poluição também, né, do pornô, tem lá um gemido que a gente aprende a fazer. Se a gente troca com um homem, né? Um homem que não geme, e a gente tem que gemer independente da veracidade do nosso gemido, né? E isso, de novo, nesse campo de agradar ao outro.
Então a gente também tem que abolir isso, esquecer isso e descobrir quais são os nossos sons de verdade, né? Então às vezes eu tô sentindo e assim, sai umas coisas de dentro de mim que eu falo, que é isso? É espontâneo, é natural e é lindo, é assim, é extasiante. Então conseguir ver beleza nessa nossa espontaneidade. Isso é muito real. A gente está ali principalmente pela gente mesma, né? Então assim, respira, 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 respira e deixa a sensação trazer esse som. E aí a gente pode ir recuperando isso, né? No dia a dia. Se machucou, a gente xinga, a gente xinga, né? Então que som que tem essa dor? Conseguir trazer um som real diante daquilo que a gente vai sentindo, né? Então respirem muito. A presença, então quanto mais presente a gente está, presente no beijo, presente no toque, a gente gostar da pele da pessoa, gostar de quem a gente está trocando ali, né? E eu mesmo afago com a gente mesma, gostar do que a gente está vendo, gostar do que a gente está sentindo. Super. E aí, É isso. Vamos para a prática, então? vamos, gente. Eu vou trazer um exercício. Essa é uma vulva. Muito diferente, né? Da maioria, porque é isso. Somos diferentes. Temos pelos. Aqui são os grandes lábios, os pequenos lábios. Aqui fica o clitóris. Eu não sei se dá pra ver. Tem um pontinho que fica a uretra. Aqui. E aqui perto da uretra tem uma glândula que se chama skin. E aqui dentro tem outra glândula que se chama glândula de Bartolini. É... Lubrificante. Lubrificantes à base de água. Ou, se a gente for só se masturbar também, óleo de coco, óleos de vegetais. O óleo de coco não para o sexo, porque pode estourar a camisinha, né? Então a gente dá preferência para lubrificantes. E assim, lubrificação não tem nada a ver com a excitação. A gente pode estar muito excitada e não estar lubrificado o suficiente. Então, assim, não tem a ver, a gente não precisa se sentir constrangida, envergonhada, ou enfim, mas isso são mais coisas que eu escuto de homens, que às vezes que eu atendo todo mundo, né, gente? Então os homens às vezes falam, ai, mas isso não significa que ela não tá gostando, que ela não tá excitada. Não, não significa, né? Então pode usar lubrificante sem medo, ficar usando cuspe, né? Imagina, seca. Nada a ver, a gente não merece. Então, eu vou fazer uma massagenzinha aqui. E como que a gente pode se tocar? A gente tem tempo ainda? De- vamos fazer. A gente não tem muito, não, mas Tá bom. 6 minutos, vai. 7 minutos a gente tem. Tá. Ó, e cada vulva, ela é diferente uma das outras. Por eu ter demorado muito para me masturbar, o meu clitóris, ele era hipersensibilizado. Então, ou seja, ele me dava dor. Então, eu me tocava e a minha referência era de dor, não era de prazer. Então, eu tive que respirar muito, sentir essa dor, diminuir essa hipersensibilidade para chegar no lugar do prazer. Então, conheçam a vulva de vocês, conheçam o clitóris de vocês, conheça tudo, tudo. E a gente não precisa se tocar com a intenção de ter um orgasmo. Porque às vezes a expectativa de que a gente tenha um orgasmo tira a gente também da nossa presença. Então a gente pode se tocar começando pelos grandes lábios, com carinho. É isso, com carinho, sentindo, respirando, vendo o posicionamento das nossas pernas, se a gente está relaxada, se a gente não está preocupada se ninguém vai chegar e vai atrapalhar a gente. Então a gente pode tocar
sentir, pegar os pequenos lábios e fazer movimentos de, como é que eu posso dizer isso? Pinça. Circulares, né? Pinça. E assim a gente vai sensibilizando, né? Tanto de sensibilizando quando tem uma referência de dor para chegar nesse prazer, quanto sensibilizando, trazendo sangue, irrigando. Tem uma pessoa aqui que falou que transa, mas não tem orgasmo, Josiane. É uma busca, a gente pode também pensar numa live para falar sobre orgasmo especificamente. Ai, Então a gente pode fazer posso isso. fazer porque eu acho que tem alguns assuntos que são que são bem íntimos, né? Esse é um assunto bem íntimo. E a gente vai ter o círculo no dia 6, é na próxima segunda. Isso, na próxima segunda a gente tem um círculo e é um círculo voltado para a sexualidade. Se você quiser, você é super bem-vinda no nosso círculo. Se você aceitar o convite na segunda-feira, se puder, no horário. E aí a gente fala mais intimamente sobre essa questão do orgasmo também lá no círculo. Na semana que vem, na live que vem, a gente continua. Mas seria muito bom se você participasse do nosso círculo, Iris. Sim, 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 também quero. Então é isso, gente, ó. E aí a gente descobre se, por exemplo, eu tenho mais sensibilidade do lado esquerdo do clitóris do que do direito. Então a gente descobre que partezinha que é mais gostosa. E a gente vai irrigando, vai trazendo sangue, vai sentindo o clitóris entumescer. O clitóris tem 8.000 terminações nervosas e ele serve exclusivamente para nos dar prazer, né? Então é lembrar disso. O prazer, ele tem essa junção da nossa mente, daquilo que a gente pensa, desses nossos tabus que a gente falou no começo, né, do nosso emocional, do quanto a gente está conectada, do quanto a gente está entregue, do que a gente sente em relação à nossa sexualidade e desse nosso corpo. Né? Então, assim, integra. E é um trabalho. E que é delicioso poder estar em grupo, porque, assim, pessoalmente, eu amo terapia individual também. Eu acredito que tudo tem seu lugar, né? Mas poder ouvir outras mulheres faz com que a gente se sinta menos sozinha, né? E não ache que o que a gente está passando é assim, é só com a gente, ou que não tem saída, enfim, coisas que a gente vai criando também sozinha, os monstrinhos, né? Então, muito gostoso estarmos juntas falando sobre tudo isso, porque é isso, gente, não é fácil, mas é absolutamente possível. Sim. E aí a gente acolhe, fica ali, aquece, dá pra gente sentir lá dentro como que é cada cavidade dentro da nossa vagina, como que são as paredes. Aqui embaixo do clitóris fica o ponto G, que é uma região rugosa, então a gente vai sentir uma diferença dentro dessas paredinhas da nossa vagina. E é isso, gente. É só se aconchegar e se amar. Se amar muito que a gente merece. Ai, super. Muito importante. Então, meninas, façam esse exercício em casa. E de novo, não se esqueçam do lubrificante, gente. Lubrificante é vida, 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 vida. De verdade. Fica, né, bem mais gostoso com o lubrificante, gente. E acho que, enfim, quem estão todas convidadas para o nosso círculo da segunda, especialmente quem tiver alguma questão para conversar mais intimamente. A Josiane, que mandou comentário aqui, aparece no círculo para a gente conversar mais intimamente, mais pessoalmente sobre isso. E, e é isso, né? Aí a gente, nosso tempo acabou, mas na semana que vem tem mais. A gente vai conversar mais um pouco sobre todas essas questões. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês me mandar questões, falar na semana que vem. E apareçam no círculo também para a gente falar ainda mais com mais intimidade ainda sobre esses assuntos todos.
Adorei ter você aqui. E amei o convite, gente. Amei a companhia de todos vocês também que estão aqui. Amo muito. E sigamos, então a gente já tem encontro marcado para semana que vem. Estou aqui também, se vocês quiserem, podem me seguir. E é isso. E, Sigamos juntas, nos fortalecendo, desabrochando e conhecendo esse corpo de prazer, esse corpo de possibilidades que a gente tem. ai, obrigada. É isso, gente. Então, sigam a Iris aí para ficar por dentro de todas essas questões. Na semana que vem a gente conversa mais um pouco e a gente vai falando aí pelos stories, no círculo e até. Beijo. Beijo, minha gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.